Olá, eu sou a professora Gabriela e estou aqui para dar continuidade à nossa aula anterior sobre poesia. Vamos começar na página 18. Agora o nosso estudo são algumas terminações de palavras que podem rimar, mas que têm algumas justificativas de por que são terminadas dessa forma, com EZ, com ES ou com EZA e ESA. Vamos ver. Antes de entendermos essas terminações, faça um exercício que tem ali no final da página sobre rimas e essas terminações. Vamos para a página 19, agora compreender quando usamos EZ e EZA ou ES e ESA. Percebam que são sufixos, ou seja, são terminações colocadas ao final das palavras para dar novas palavras, para formar novas palavras. Quais são as regrinhas, então, para o uso desses sufixos? Nós vamos usar o ES e ESA quando? Quando formam adjetivos e substantivos que indicam pessoas, origens, pátria e nacionalidade. Por exemplo, quem mora na Holanda é holandês, holandesa, usado então com S. Quem mora no campo é camponês ou camponesa, então também utilizado o sufixo ES ou ESA. Outra forma de usar esses sufixos é em alguns verbos que são terminados em R ou S. Por exemplo, a palavra surpresa é escrita com S e vem do verbo surpreender. Outro exemplo, palavra presa, que vem do verbo prender. Percebam que nas duas palavras nós usamos a escrita do sufixo com S. E uma última forma de utilizar esses sufixos são em alguns substantivos na sua forma primitiva, na sua forma de origem. Mesa, princesa, turquesa. Conseguiram entender? Vamos ver então quando nós escrevemos com Z. Nós vamos usar então os sufixos EZ e EZA quando formarmos substantivos abstratos e que indiquem qualidade ou uma característica. Ou seja, quando esses substantivos são derivados de um adjetivo. Vamos ver os exemplos. Pálido, palidez. Nós temos o adjetivo pálido, uma característica. E quando transformado em substantivo, se torna palidez. Por isso, é utilizado com Z. Rico, riqueza. Adjetivo rico, substantivo riqueza com Z. Adjetivo gago, substantivo gaguez, também com Z. Malvado, malvadeza. Natural, natureza. Entenderam, então, a diferença entre o uso de S e Z? Vamos resolver a atividade sobre esse conteúdo que vem a seguir. Depois desse exercício, nós temos a leitura de um texto na página 21. Nesse texto, nós temos a presença da intertextualidade. Isso significa que, nesse mesmo texto, há uma inspiração em outro tipo de texto, outra obra. Quando isso acontece, quando nós mencionamos ou quando nós nos inspiramos na escrita de algo que já foi feito, nós chamamos de intertextualidade. Você conseguiu perceber qual é essa influência? Faça então os exercícios na página seguinte. Seguimos então nossa aula na página 23 com um novo conteúdo. Frase, oração e período. Qual é a diferença entre essas três palavrinhas? É o que veremos agora. Começamos observando os exemplos que tem ao final da página, retirado do último texto que você leu. Seu lobo, para que esses olhos tão grandes? Seu lobo, para que essas pernas tão grandes? Você consegue perceber que falta uma palavrinha nessas duas frases? Vamos ver a seguir a resposta. Nessas frases estão faltando os verbos, que indicam aquela ação, aquele estado ou fenômeno da natureza. Vejam como ficariam se eles estivessem nas frases. Seu lobo, por que você tem esses olhos tão grandes? Seu lobo, por que você tem essas pernas tão grandes? Foi inserido então o verbo ter conjugado em tem. Agora faça o exercício que tem ainda a seguir sobre esse conteúdo. Depois de fazer esses exercícios, nós vamos entender então alguns conceitos. O primeiro delas é o conceito de frase. A frase é todo enunciado que vai passar uma comunicação, que tem um sentido completo. Essa frase ela pode ser formada por uma única palavra ou por mais de uma palavra. Além disso, a frase ela se classifica em frase nominal e frase verbal. Qual é a diferença? Na frase nominal, nós não vamos ter verbo. Vejam ali, socorro, uma cobra. Não tem nenhum verbo indicando uma ação nessa frase, por isso nós chamamos de frase nominal. Quando a frase tem um verbo, vai ser chamada de frase verbal.
Vejam um exemplo. Minha mãe gritou. Temos o verbo gritou, que vem de gritar. Então, temos uma ação acontecendo nessa frase. Por isso, ela é chamada de frase verbal. Mas nós temos um outro termo que se chama oração. A oração é todo enunciado que tem uma intenção, que tem um sentido, que faz sentido, que passa uma comunicação, mas que tem verbo. Basicamente, é a frase verbal que nós mais chamamos de oração. Vejam um exemplo. Pegou fogo no parquinho. Temos uma oração que gira em torno do verbo pegou. Outro exemplo, sair correndo, depressa. Temos aqui dois verbos que formam juntos uma locução verbal. Sair correndo. Tem o mesmo sentido do verbo, passa uma ação, mas são dois verbos escritos juntos, então eles são chamados de locução verbal. É aqui um exemplo de oração. Temos uma informação sendo passada, é um enunciado, mas tem o verbo ali, por isso que é chamado de oração. E uma última classificação é o período. Nós vamos chamar de período todo enunciado que tiver uma oração, que tiver um verbo, mas esse período ele pode ser simples ou composto. Qual é a diferença? No período simples, nós temos apenas uma oração. Então, tem apenas um verbo ali e as informações que estão em torno desse verbo comunicando algo. E no período composto, nós vamos ter mais de duas orações na mesma frase. Por exemplo, fui para a escola, mas voltei mais cedo. Nós temos a primeira oração, fui para a escola, em torno do verbo fui. E temos a segunda oração, mas voltei mais cedo, em torno do verbo voltei. E juntas, com o conectivo mais ali no meio, nós formamos um período composto, duas orações, dois verbos. Então, basicamente, nós vamos sempre diferenciar a oração pelo número de verbos. A quantidade de verbos que tem vai ser uma oração ao redor desse verbo, de tudo que acompanha, do que é dito sobre esse verbo. Vamos exercitar o entendimento de vocês sobre esses diferentes conceitos com os exercícios que iniciam na página seguinte. Na página 29 é hora de encerrarmos as nossas aulas. Vocês vão resolver os exercícios para recapitular o que vimos nesse vídeo e no vídeo anterior. Façam com atenção e divirtam-se. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!